Bom, pessoal, vamos começar agora a parte de diagrama de classes. Vamos começar agora, eu vou compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um instantinho. Espera aí que tá errado aqui. Vamos pegar aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Então vamos lá. Vamos começar a teoria de classes, né? Quando a gente fala de conceitos, né, de orientação a objeto, vocês devem ter visto já, né, a questão de orientação a objeto, programação, né? A gente fala de objetos, né, que são as variáveis, né? As classes são os tipos. Ela possui um nome, atributos e operações. Então essa característica, né, de classe, objeto, e o que é um objeto, uma classe, isso já está bem definido para vocês, né? Agora nós vamos falar sobre isso aqui é um exemplo, tá, de um diagrama de classe, de um sistema de controle de vendas, tá? Nós vamos ver isso aqui direitinho, mas a gente vai ver detalhes disso aqui. Isso aqui é só um esboço para vocês perceberem como é que é um diagrama de classes, tá? Então, deixa eu só também ampliar aqui, que fica melhor também para ver. Legal. A teoria de classes, ela é uma visão estática do sistema, tá? Descreve relações atemporais entre elementos do domínio, entre essas classes, tá? A gente quer ver como é que essas classes se relacionam, tá? Usa classes e associações entre elas. Também podem modelar o domínio sobre três perspectivas, né? Conceitual, especificação e implementação. Ou seja, e cada perspectiva dessa, ela representa o domínio com um grau diferente de abstração. Por quê? Nós podemos fazer um diagrama de classe completamente conceitual. Ele vai lembrar muito, tá? Vai lembrar muito o modelo de dados, tá? O modelo de dados que vocês aprenderam lá no segundo período, o modelo de entidade e relacionamentos, tá? Ele é um modelo conceitual. E o diagrama de classe conceitual, ele lembra, tá? Tem detalhes muito diferentes. Mas ele lembra muito a modelagem de entidade e relacionamento, tá? Mas a gente pode também ir caindo o nível, né? E aumentando as informações das classes. A gente pode falar de tipo de dado, a gente pode falar de métodos que essa classe vai ter. Então, o que são métodos? Na verdade, são programinhas, né, que você vai colocar, vai preencher de código. A gente aqui, no diagrama de classe, a gente só coloca a assinatura do método, né? O que é a assinatura do método? É o nome da função e os seus parâmetros, tá? E os tipos dos seus parâmetros e o tipo de retorno da função. Esse nível de detalhe, né, tão específico, a gente, no modelo de classe, é possível fazer ele assim, né? Mais específico, mais implementação ou mais conceitual. Isso aí vai depender da necessidade, tá? Então, cada perspectiva representa o domínio em grau diferente de implementação, ou seja, às vezes também, o diagrama de classe também é possível isso. Às vezes, no determinado momento da sua modelagem, você percebe, por exemplo, que uma determinada... numa classe, você preenche mais. Quando você faz uma entrevista lá com o seu cliente e tudo, nessa entrevista fica muito claro que para o seu cliente, por exemplo, os métodos de uma classe. E para outras classes não fica claro nada, né, disso.
Então, no mesmo modelo, você pode ter uma classe mais conceitual, porque ali tem algumas dúvidas, alguma coisa que ainda precisa esclarecer, ou você pode ter classes que tenham mais informações, mais dados, tá? E aí, essas classes, elas podem ter métodos, atributos, tipos e tal, e você preencher ela com mais informações, né, de implementação, né? Na perspectiva conceitual, o que a gente quer, né? É representar abstrações e dependência de implementação, representar requisitos do minimundo, facilidade de comunicação. O que nós queremos quando a gente pensa, né, no diagrama de classes, mais a nível conceitual, a gente está querendo mais o quê? Comunicar no que a gente aprendeu daquele modelo para o nosso cliente, tá? E aí a gente não depende, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim prático para vocês, né? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você vai fazer em Java, vai implementar em Java uma classe. Java tem int, tem string, né? Tem esses tipos de dados, por exemplo. E vamos supor que você, ao invés de implementar em Java, você implementaria, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Você implementaria em VBNet, por exemplo. Cara, aí VBNet não teria int, teria outro tipo de dado, seria int também, tá? Todas as linguagens têm int, na verdade, né? Mas aí teria long, teria string, teria outros tipos de dados que Java não tem. Ou seja, você especificar isso dentro, tá, das classes se você quer um modelo mais conceitual, né, e mais independente da linguagem de programação que você está usando, então essas informações não são interessantes, tá, no seu diagrama de classe. Às vezes você ainda não definiu qual linguagem de programação você vai usar, né? Então isso fica meio abstrato ainda. Você não precisa colocar esses detalhes, tá? Mas na medida em que se caminha em direção à implementação, a gente vai aumentando os detalhes do nosso modelo, né? Para a perspectiva da implementação, para ficar mais próximo ainda da linguagem de programação, né? A gente representa as navegabilidades, que a gente vai ver o que é, e a gente define os tipos dos atributos, tá? Na perspectiva de implementação, a gente representa, né, as operações de get, set dos atributos. A gente define os atributos como protect ou private, né? Que vocês viram que isso é um requisito, né, para você programar em orientação a objeto, é você ter você tem encapsulamento dos atributos, né? Então, todos os atributos eles são ou protected ou private, né? Eles nunca são public, tá? Então, a gente vai aumentando os detalhes também nesse diagrama de classes, tá? Então, olha que interessante. No nosso diagrama de classes, nós temos os retângulos, né? Eles simbolizam, né? Eles estão mostrando aqui as nossas classes, né? Nesse diagrama, a gente tem pedido, cliente, cliente corporativo, cliente pessoal, empregado, produto, linha do tempo. Isso são classes do meu modelo, tá? Eles são simbolizados aqui pelo retângulo, né? Bom, classes. Então, cada classe pode ter um nome. Cada classe pode ter um nome centralizado em bold. A gente faz assim, né? Que diferencia de outras classes, substantivos ou expressões breves, tá? Retângulos compartimentados ou não, dependendo da perspectiva, né? Então, a gente pode ter uma classe, olha só, vou voltar aqui, em que ele tem o quê? 3 compartimentos, ou seja, a gente tem o nome, os atributos e os métodos. E tem classes aqui que só tem o quê? Nenhum compartimento, só tem um nome, tá? É um compartimento só, porque a gente não tem os detalhes. As outras classes, essa classe aqui não tem os métodos, está vazio o compartimento. Ele poderia ter só 2 compartimentos aqui, tá? Então, dependendo dos detalhamentos que você vai dar, então isso aqui depende muito, tá? Ele não precisa ter os 3 compartimentos, tá?
mais compartimentos podem ser criados para acomodação de regras de negócio, responsabilidades. O que ele está querendo dizer, que eu acho que é muito interessante, é que você pode criar um compartimento novo aqui, se você quiser, a mais, e quantos você quiser, para ir colocando regras de negócio, escrever alguma coisa ali dentro, tá? Isso serve, né, para você aumentar os detalhamentos, tá, das classes. Bom, atributos. O que são atributos? A gente coloca ele aqui, ó, logo depois do nome da classe, a gente define os atributos. Olha que interessante. Aqui em nome em cliente, eu não coloquei o tipo, tá? Não é necessário. Você não é obrigado a botar o tipo, tá? De um determinado atributo. Se você não sabe. Por exemplo, se você está ainda está muito conceitual o seu modelo, você não precisa colocar esse detalhe no seu modelo, no seu diagrama de classe, tá? Mas se você já sabe que vai ser qual tipo de dado, você coloca, tá? Mas não é obrigatório, tá? Por exemplo, nome de contato aqui no cliente corporativo, você não sabe o que é ainda, tá? Então, ele não botou tipo nenhum. Cartão de crédito também não botou tipo nenhum, tá? Então, isso não é uma definição que você... Se você não souber, você não bota. Se você souber, bota, tá? Então, você vai construindo o modelo aos poucos, tá? Conforme você vai descobrindo, tá? Bom, então os atributos eles são alinhados à esquerda, tá? No segundo compartimento, tá? E se não houver atributos? Se não tiver atributos, você não coloca os atributos, deixa só o nome, tá? Da classe. Aí tem uma questão de visibilidade, né? Do sintaxe da UML diz o seguinte: visibilidade, tipo e o valor default. A gente vai ver isso com calma, tá? A visibilidade ela pode ser o quê? Mais significa public, tá? Hashtag significa protected e menos significa private. Isso pode ser omitido, né? Não necessariamente precisa estar lá. Mas se você quiser já dizer que atributo vai ser protected, que atributo vai ser public, né? Que não deveria ter atributo public, né? A gente sabe por quê. Mas, ou private, né? Vocês podem avaliar isso aí, tá? Com cuidado. Existe uma coisa chamada atributos derivados, que são interessantes, tá? Pode ser calculados de outros atributos. Exemplo, idade. Idade é o quê? É a data de agora menos a data de nascimento da pessoa. Ou o saldo de uma conta, por exemplo. Ele é o saldo inicial menos débitos mais créditos, tá? A gente coloca o quê? Uma barra na frente do atributo derivado, tá? Ele indica apenas que o atributo é derivado na perspectiva de especificação, ou seja, a gente vai indicar que aquele atributo é derivado, ele não é um atributo de valor, né? Que você vai atribuir um valor, ele é calculado, tá? A relação dos atributos vem especificada como uma restrição. O programador pode decidir implementar a derivação de outra maneira, tá? Exemplo, duração é igual a fim menos início, ou fim é igual a início mais duração. Isso aí vai depender de como o programador vai implementar. Mas você pode dar uma indicativa, né? Nós, quando estamos fazendo um modelo de classe, nós não estamos pensando na programação, não estamos pensando na regra de negócio do cliente, tá? O que ele quer. Aí aqui vem o quê? As operações, ou seja, são os métodos das classes. Fica nesse terceiro compartimento, tá? Então, o que são operações, né, da classe? São processos que a classe sabe realizar. Alinhados à esquerda, no terceiro compartimento, a sintaxe é a visibilidade, né, o nome, mais o nome e a lista de parâmetros, tá? Veremos como é a implementação de uma classe. Então, aqui a gente tem uma classe conta, tá? Vamos ver com o exemplo de uma classe conta num diagrama de classe e como isso é feito em Java, tá? Para vocês terem uma noção da relação entre o diagrama e o programa. Vamos botar assim, tá?
Então, você tem o quê? Uma classe conta. Nessa classe conta, você tem o atributo número do tipo int, titular do tipo string, saldo do tipo double. Só que todos eles são o quê? São private, tá? E eles têm o quê? 2 métodos, né? Provavelmente, isso aqui são os métodos de encapsulamento do atributo número. Ele tem o setNúmero e o getNúmero, certo? E são public, ou seja, você tem um maisinho antes, tá? E como é que a gente implementa isso? Olha como é que a gente implementa isso em Java, como é que é a comparação do que a gente está fazendo aqui no diagrama e em Java. Public class conta, private int número, tá? Private string titular, private double saldo, public void set número, public int get número. É bem interessante a gente ver a relação do programa com o nosso diagrama, tá? Como é que é feito, tá? Qual é a relação entre um e o outro. Agora vamos ver uma outra perspectiva, né? Olha que interessante. Aqui no nosso modelo de classe, no nosso diagrama de classe, o método sacar, por exemplo, a gente não conhece muito bem como é que é a lógica que vem dentro dele, né? E aí a gente tem aqui, ó, o que é? If valor, né? Ele quer sacar um valor. If valor maior que saldo, ele vai retornar falso, ou seja, ele não vai fazer nada. Mas se não, ele vai fazer o quê? Saldo recebe saldo menos aquele valor e retorna true, tá? Tanto é que aqui devolve um booleano, né? E ele é public. Quer dizer, é bem tranquilo, né? Como é que é a implementação? Associações, né? Associações entre classes é muito similar, pessoal, aos relacionamentos entre entidades, tá? Só que são feitos de maneira... Só que não só... A diagrama de classes, ele amplia mais, ele tem mais possibilidades do que o modelo de dados, tá? Ele vai ampliar mais, a gente vai ver como que ele faz isso, e vocês vão ver, tá? Então, mas na verdade as associações são parecidas, tá? Com os relacionamentos entre entidades, tá? As associações representam o quê? Relações entre ocorrências de classes. Quando a navegabilidade é representada, significa que os objetos da classe origem têm a responsabilidade de determinar os objetos da classe de destino, aos quais estão relacionados. Vamos dar um exemplo disso, tá? Vamos pegar aqui. Você tem o quê? Você tem uma navegabilidade assim, você tem um pedido que está relacionado com o cliente. E você tem aqui essa setinha, cara, que significa navegabilidade, ou seja, pedido tem uma navegabilidade para cliente. O que isso quer dizer? A partir de um determinado pedido, preciso poder obter os clientes a ele relacionados. Ou seja, na verdade é o cliente só, porque nesse relacionamento, um pedido está relacionado com um cliente somente. Então, eu devo dispor de operações na classe pedido que me possibilitem isso. Sob a perspectiva de implementação, devo representar os atributos necessários para tal. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que pedido, nesses métodos aqui de pedido, em algum momento, né, ou num determinado atributo de pedido, por exemplo, ele é do tipo cliente. Então, o pedido, dentro da classe pedido, né, ele tem uma definição, em algum momento, o atributo, ou método, seja lá o que for, ele tem uma definição, ele dá um new na classe cliente. E lá vai ter um objeto cliente, né? A navegabilidade ela pode ser unidirecional, ou seja, ele vem de pedido para cliente e só, não volta, né? Agora, pode ser bidirecional, ou seja, tanto de cliente quanto pedido. Ou seja, no cliente, eu posso ter também uma lista dos pedidos desse cliente, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá? Então, a gente teria uma navegabilidade de cliente para pedido também, tá? Bom, relacionamento entre objetos. Objetos se relacionam entre si para cumprir o propósito do sistema, né?
a gente tem o quê? Cliente e uma conta, né? Ou seja, o cliente é o titular de uma determinada conta. Tipos de relacionamento entre objetos: associação, agregação, composição, generalização, herança. A gente vai ver isso aqui agora, tá? Associação. Relacionamento entre classes equivale ao conceito de relacionamento em modelagem de entidade de relacionamento, tá? Exatamente isso, são equivalentes, tá? Os dois. Navegabilidade ocorre quando uma classe tem atributo do tipo da outra classe, referência para um objeto, né? Então, a gente tem aqui, nesse exemplo, a gente vai ter um cliente e uma conta. Então, a gente vai ver isso aqui, multiplicidade, né? Que no modelagem de entidade de relacionamento a gente chama de cardinalidade, tá? Aqui em diagrama de classe a gente chama de multiplicidade, a gente vai ver, tá? Nome do papel, titular, navegabilidade, ou seja, conta tem um objeto do tipo cliente em algum momento aqui, tá? E associação, ou seja, ou relacionamento entre a classe conta e a classe cliente, tá? Então, vamos lá, vou dar uma olhada. Multiplicidade. As multiplicidades são equivalentes a cardinalidades no modelo de entidade de relacionamento, tá? A gente vai ver aqui como é que expressa isso, tá? Quando a gente tem, tá? O asterisco, nesse exemplo aqui, ó, de pedidos, tá? A gente tem, quando a gente fala de multiplicidade, a gente está falando o seguinte: um cliente está associado, né, a quantos pedidos? Quando eu tenho asterístico, tá? Ele está falando na mesma coisa como se fosse no modelagem de entidade de relacionamento, é como se fosse muitos, tá? Zero ou muitos. Ele está falando que aqui um cliente pode ter zero ou muitos pedidos, tá? O asterisco, ele equivale a essa cardinalidade, ou seja, né, essa multiplicidade chamada asterisco, ele equivale à cardinalidade de vários, tá? Zero ou muitos, tá? E um pedido, ele está relacionado a quantos clientes? A um. E somente um cliente, tá? Então, é assim que é definida a multiplicidade. Então, vamos lá. Semântica do asterisco sozinho significa zero ou muitos, ou zero ou infinito, ou seja, em números, tá? Possibilidades é o quê? Ter um, ou em vez de ter o asterisco sozinho, pode ter um, tracinho, tracinho, um asterisco, ou seja, é no mínimo um e no máximo o quê? Vários, tá? Mas nas multiplicidades você pode ter no mínimo 2 e no máximo 3. Eles ampliaram, né? Eles ampliam essa possibilidade. Então vamos dar uma olhada aqui, tá? A multiplicidade, ela determina a quantidade de instâncias de uma classe que estão ligadas à instância de outra classe. Quando você tem uma multiplicidade de 0 a 1, significa o quê? Nenhum, que ele é opcional, né? Ou ele tem 0 ou 1, né? Ou no máximo 1. E se ele tiver tracinho, pontinho, pontinho, 1 ou 1? 1 e somente 1. Nesse caso, a gente nunca usa 1, pontinho, pontinho. A gente sempre usa 1 sozinho, que ele indica mínimo e máximo ao mesmo tempo, tá? E quando tem 0, pontinho, pontinho, asterisco? É a mesma coisa de eu colocar asterisco sozinho. Quer dizer que qualquer quantidade, inclusive nenhum. Eu posso ter 0 ou muitos, tá? E aqui, quando eu tenho 1, pontinho, pontinho, muitos. Significa o quê? Eu tenho no mínimo 1 ou no máximo muitos, tá? E quando eu tenho 3, pontinho, pontinho, 6. Eu estou dizendo que no mínimo são 3 e no máximo 6, tá? Ele tem que ter no mínimo 3, tá? E no máximo 6. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui como é que é o esquema, né? É parecidíssimo com o diagrama de classes, tá? De entidade de relacionamento. Um cliente, ele está associado ao quê? A zero ou muitos pedidos. E um pedido está associado a um e somente um cliente, e no mínimo um também, tá? Um pedido, ele tem que ter o quê? No mínimo um e no máximo muitos produtos, tá? Um pedido, ele tem que ter
no mínimo um e no máximo muito. E um produto? Um produto ele está relacionado ao quê? A zero ou muitos pedidos. Tá? É assim que a gente lê, né? A questão das multiplicidades. Então, vamos dar uma olhada como é que a gente faz. Olha que interessante. Aqui, na conta, olha que interessante. Na conta, eu tenho uma... repara que eu tenho um atributo chamado titular em conta, que ele é do tipo cliente, tá? E eu tenho a classe cliente, ou seja, na classe conta, tá? Eu tenho um atributo titular do tipo cliente. E eu também tenho em conta um método chamado setTitular, que tem como parâmetro o quê? Cliente, do tipo cliente. Ou seja, a classe conta, ela navega para a classe cliente, ou seja, tem essa setinha. Por quê? A classe conta, nas suas definições aqui, né, ela tem objetos do tipo cliente, tá? Olha que interessante, além do atributo, ela tem os métodos setTitular, getTitular, tá? Também, que isso também define, né, ela tem esse, ela navega, né? A conta navega, a classe na conta, ela navega para a classe cliente, tá? Classe associativa. Aparece quando torna-se necessário manter informações, atributos, métodos sobre associação, né? A gente já viu isso, né, em modelagem, mas a gente vê aqui também em diagrama de classe. Sempre que a gente tem uma relação, né, uma associação de muitos para muitos entre pessoa e empresa, tá? A gente vai ter uma classe associativa, né? Então, entre pessoa e empresa, a gente tem o quê? Uma empresa pode ter várias pessoas e uma pessoa pode estar em várias empresas. E aí a gente vai ter o quê? Emprego, que vai definir essa relação entre pessoa e empresa, tá? Uma classe é ligada a uma associação por uma linha tracejada, né? Esse aqui é o exemplo. O papéis, né? Que são representados aqui, né? São as pontas das associações, e a gente chama elas de papéis, né? A gente pode rotular essas pontas, tá? Quando os rótulos existem, eles dão nomes aos papéis. Quando não existem, os papéis levam o nome das classes, tá? Automaticamente. Quando existe a questão da autoassociação, né? Você tem uma pessoa que casa com outra pessoa, vou botar assim, né? Você tem uma autorrelação. Né? Você tem um funcionário, aí você tem a relação de chefe subordinado. O que quer dizer? Que um chefe, ele pode ter o quê? Vários subordinados. E um subordinado, ele pode ser chefiado por quem? Por nenhum ou um chefe. Tá? Então, esse aqui é muito interessante. Definir papéis, né? Até para identificar o que está acontecendo. Tá? Generalização, tá? Que é um tipo de herança. Que é herança. Em diagrama de classes, a herança, né, que a gente faz lá no programa, a gente chama de generalização aqui no diagrama de classes, tá? E a gente simboliza por esse aqui, ó, por esse símbolo aqui, tá? Bom, atributos e operações comuns ficam na superclasse, né? Coisas comuns, assim, a gente deixa tudo na superclasse. Atributos, métodos que vão ser comuns a todas as subclasses, a gente coloca tudo na superclasse, né? As diferenças, aquilo que é diferente, né, nas subclasses, a gente coloca em cada subclasse, né, que são importantes para elas, né? Então a gente tem que a superclasse, por exemplo, meio de transporte, carro é um meio de transporte, navio é um tipo de meio de transporte, né? Na verdade, quando a gente define generalização, herança, a gente está definindo tipos dessa superclasse, né?
Carro é um tipo de meio de transporte, navio é um tipo de meio de transporte. Tá? Como é que a gente faz esse sistema de herança, né? Na programa em Java? Você tem conta aqui, ó. Olha que interessante para vocês verem. Número titular e saldo, você tem um número que é um private, titular é um private e saldo é protected, né? E você tem os métodos sacar e depositar. Então, é isso. Conta especial. Ela vai herdar de conta, tá lá. Conta especial extend de conta. E aí ela vai ter uma coisa chamada limite, né? E ela vai o quê? Subscrever, né, o método sacar. Ela vai ser diferente da superclasse. Ela vai fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque ela vai ter um limite de crédito, né, que a conta comum não tem. Então, ela pode sacar um dinheiro que vai ter o saldo na conta mais o limite. Tá? Então, é assim que funciona. Existe uma outra coisa chamada, em diagrama de classe, que é a agregação, que é o relacionamento todo-parte. Né? A gente vai ver isso aqui. O sentido de leitura é o seguinte, como é que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que um time de futebol, ele vai ter o quê? 11 a 22 jogadores. De 11, no mínimo 11, no máximo 22. E os jogadores, né, eles compõem o quê? 0 a 1 time. Ou seja, um time ele é composto por 11 ou 22 jogadores, né? Um polígono, ele contém o quê? 3 ou mais vértices, tá? Pontos, tá? E um ponto, e o polígono, ele é composto, né, por no mínimo 3 ou muitos pontos. E um ponto está relacionado, associado a um determinado polígono, né? Na verdade, há vários polígonos aqui no nosso modelo, tá? Há vários polígonos. Bom, vamos ver como é que isso aqui funciona. Olha que interessante. A gente tem uma turma em que eu tenho um número, série disponível e eu quero adicionar um aluno, tá? Então você tem o quê? Uma turma, ela é composta por vários alunos. Ou seja, por um ou vários, um aluno participa de uma turma, pelo menos de uma turma, né? A gente tem aqui a definição da classe aluno, private string matrícula e private string nome. E a gente tem a definição da classe turma aqui, private int número, private int série, private booleano disponível. E a gente tem o quê? Private array list aluno, ou seja, a gente tem um array list do tipo aluno, tá? Aqui. Por quê? Como uma turma é composta por vários alunos, né, no mínimo um, a gente aqui, na verdade, quando a gente implementa essa composição, vamos botar assim, a turma ela tem o quê? Um array list do tipo que ela precisa, que ela é o todo, né? São as partes do todo. O aluno é parte da turma, nesse caso. Então, quando isso acontece, a turma, né, nesse caso, sendo todo, ela tem o quê? Um array list da parte que, nesse caso, é aluno. Tá? E a composição? Um apartamento somente existe devido à existência do prédio. É muito parecido, tá? É muito parecido com a agregação, tá? É parecido, mas é mais forte. Ou seja, por exemplo, eu não posso ter uma turma sozinha existente. Na composição, eu não poderia ter uma turma sem alunos nenhum, tá? A existência de uma não faz nenhum sentido sem existência de aluno. Quando é uma agregação, a gente está dizendo que isso não é uma verdade. Eu posso ter turmas sem alunos, tá? Não é na minha regra de negócio, mas eu tenho a possibilidade de, tá? Mas na composição, não. Um prédio é formado por apartamentos. Não existe prédio sem os apartamentos, tá? Eu não posso instanciar um objeto apartamento sem a designação do objeto prédio, né? E eu não consigo, né? Um apartamento não tem endereço, mas apenas um complemento ao endereço do prédio.
Então, fica uma relação de dependência entre as classes, tá? Dentro de uma relação de composição, tá? A gente vai ver uma classe abstrata. O que é uma classe abstrata? É desenvolvida para representar entidades e conceitos abstratos. A classe abstrata é sempre uma superclasse que não possui instâncias de objeto. A gente não dá nil, né, numa classe abstrata. Ela define um modelo, um template, né, para uma funcionalidade e fornece uma implementação incompleta. A parte genérica dessa funcionalidade, que é compartilhada por um grupo de classes que herdam, né, dessa superclasse. E cada uma das classes derivadas, dessas classes filhas, né, ela completa essa funcionalidade da classe abstrata, adicionando um comportamento específico, tá? A gente denota, né, as classes abstratas com itálico, chamado abstract, embaixo do nome, tá? E a gente pode definir como qualquer tipo de superclasse, atributos e métodos que serão necessários a todas as classes derivadas. Pode possuir uma implementação de um método que seja útil para todas, né? E elas nunca são instanciadas, apenas servem de modelo para as subclasses, né? Pode possuir apenas assinaturas de métodos sem implementação, que ficará a cargo das subclasses. Como se trata de uma herança, uma classe só pode herdar de uma única classe, sendo abstrata ou não. Exatamente isso. Nós não temos possibilidade, no nosso diagrama de classe, ter um erro grave, né, de uma classe herdar de mais de uma, né? Isso não existe na orientação objeto, né? Uma classe só herda de uma única classe, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente chama de estereótipo, tá? A gente coloca o quê? Abstract em cima do nome da classe e a gente identifica que isso aqui nunca será uma classe, nunca terá um objeto, né? Essa classe. Ela serve de modelo para outras, né? Que é o caso aqui da conta cliente pessoa física e cliente pessoa jurídica. Mas cliente como objeto nunca existirá. E aí o que a gente tem? Nome, telefone, setNome, getNome, setTelefone, getTelefone. E lá no cliente pessoa física, ele vai ter todos isso e tudo isso, nem mais setCPF e getCPF. E a cliente pessoa jurídica vai ter CNPJ e contato. E os métodos getSet para esses atributos, né? Então, vamos dar uma olhada aqui como é que fica. Public Abstract Class Cliente. Private String Nome, Private String Telefone. Public Class Cliente Pessoa Física. Extend Cliente. Private String CPF. É a implementação daquilo que a gente está fazendo. Ele extend, né, de cliente. Um exemplo aqui interessante um outro exemplo, né, é que a gente tem cliente abstract e a gente tem o que? Get identificador na classe abstrata. E também a gente tem get identificador na pessoa física. Esse get identificador da pessoa física, ele vai retornar o CPF. E o get identificador na pessoa jurídica vai retornar o CNPJ, ou seja, é o mesmo método, né? A mesma assinatura, tudo igual. Só que, dependendo, só se for cliente pessoa física, ele vai fazer de um jeito e pessoa jurídica de outro, né? A implementação vai ser diferente. Outro conceito importante, né, que vocês viram também lá em orientação objeto, é interface, tá? Uma interface é desenvolvida para conceitos abstratos. Ele é muito parecido com a classe abstrata, só que um pouco diferente, né? Ele não, a gente vai ver. A interface define um modelo de atributos e métodos, ou seja, um template para uma funcionalidade, e não possui qualquer implementação, apenas assinaturas. Cada classe que implementa a interface é responsável por adicionar um comportamento específico, né? A gente, para detonar no diagrama de classes, uma determinada interface, a gente usa o estereótipo interface, tá? E no interface a gente coloca essas questões, né? Ela define apenas assinaturas de atributos e métodos. As classes que implementam as interfaces são obrigados a dar comportamento a todos os atributos e métodos da interface. Ou seja,
todas as classes que herdam, né, de uma interface, não vão botar herdam, tá? Que herdar é só de herança e generalização, né? No caso de interface, a gente está falando de implementação, ou seja, uma classe ela implementa uma determinada uma classe implementa uma determinada interface, né? As interfaces não podem ser instanciadas, né? Nunca poderão, mas elas podem elas podem servir para tipagem, né? Eu posso criar uma variável do tipo de uma interface, né? E uma classe, nesse caso, pode implementar mais de uma interface, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Pedido de compra e pedido de venda. A gente vai ter o quê? Uma interface do tipo pedido. E esses pedidos de compra e venda, eles implementam, né, a interface pedido, né, nesse caso. E não tem implementação nenhuma, né, na interface pedido. E funciona muito igual a herança, né? Só que de uma forma diferente. Porque pedido não tem. É bem parecido com a classe abstrata, né? Só que na interface a gente não tem nenhuma implementação mesmo, a gente não tem chamada, é só assinaturas, né? Bom, a gente tem um conceito também muito interessante na teoria de classes, cara, que são as restrições, tá? Se pedido, ponto cliente, ponto classe crédito, né, foi igual a ruim, então pedido é pré-pago recebe true. Ou seja, eu tô dizendo o seguinte, se eu estou fazendo um pedido para um determinado cliente e a classe de crédito dele é ruim, então o pré-pago tem que ser true. Então, ou seja, esse pedido tem que ser pré-pago. Então, é uma regra muito bonita. E você documenta aqui no texto, né, dentro do diagrama. Tá? Cliente corporativo, cliente pessoal, cartão de crédito. Ou seja, ele está dizendo que é uma restrição, que a classe de crédito aqui em cliente pessoal sempre é ruim. Tá? Sempre vai ser ruim. É uma definição de negócio. Tá? Ou seja, aqui sempre vai ser ruim e aqui no cliente corporativo vai depender. Né? Então, o que ele está querendo dizer aqui em cima? Olha que bonito. Ele está querendo dizer o seguinte, uma das coisas que ele está dizendo aqui, né? Se o pedido do cliente classificar ruim, ou seja, se o cliente for pessoa física, né, for um cliente pessoal, ele vai ter que pré-pagar sempre. Porque nessa regra que ele colocou, o cliente pessoal sempre tem classe de crédito ruim. Tá? Beleza. Vamos voltar na questão da navegabilidade. É a responsabilidade de uma classe obter informações de uma outra classe associada. Representa um indicador de sentido. Tá? E a gente pode ter essa dependência, né, da associação por atributo, por parâmetro ou também por localmente declarado. Tá? Espera aí um instantinho. Estou falando de visibilidade aqui, né? A gente já falou sobre isso, né? Classes farão parte do diagrama se forem entidades sobre as quais nos interessa conhecer seu funcionamento e estruturas internas, possuem atributos, porque a gente pode armazenar valores e isso é importante para o cliente, né? A gente tem que armazenar esses dados em algum lugar, né? Possuem comportamento, os métodos, né? Que a gente precisa determinar quais são. Possuem responsabilidades e executam operações, tá? 90% das necessidades de notação são atendidas com uma pequena parte dessas notações que a gente aprendeu, né? E a gente tenta usar o mínimo possível para fazer o diagrama mais simples que a gente puder, tá? A gente não precisa se perder, né, nas perspectivas. Procure separar aspectos conceituais de especificação e de implementação. É interessante, se você não tem
ainda, né, na hora que você vai fazer uma modelagem, o seu cliente ainda não te deu todas as informações, você pode, naquela classe específica, não ter nada de especificação e implementação, só a parte conceitual. Só o nome, por exemplo, ou algum atributo que o cara falou contigo, tá? E não se atém a esses detalhes, né, de atributos, operações e visibilidade, fora de hora. Ou seja, foca naquilo que o cliente quer primeiro. Depois você vai atrás dos atributos, operações e da visibilidade, né? Não modele classes muito grandes nem muito pequenas, né? Classes muito grandes são mais difíceis de serem reutilizadas, tá? Quando você cria uma classe muito grande, que ela ocupa uma responsabilidade grande no seu modelo, além de ser difícil de ser utilizada, ela é difícil de manter. Ela tem muita regra de negócio, ela tem muito código lá dentro. Quanto menores as classes, melhores, tá? Menos código você vai ter. Considerando um conjunto de classes, procure responsabilidades, atributos e operações que sejam comuns às duas ou mais classes. Pense na possibilidade de colocá-las em uma classe mãe. Quando você está montando o seu diagrama de classes e está mapeando tudo, dá uma olhada, pessoal, se você já não está fazendo isso em algum outro lugar do seu próprio diagrama de classe. Ou seja, imagina que você esteja fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de classes, né, dentro do seu modelo. Isso significa o quê? Significa que você está copiando e colando coisas que poderiam estar numa classe mais abstrata, né? E esses dois herdando, né, essas características, entendeu? Então, é interessante a gente procurar, né, ver o que é comum em várias classes, tirar isso que é comum, colocar numa classe abstrata, por exemplo, e fazer as outras herdarem, né? Isso cria o quê? Reutilização de código, né? E evita duplicidade de coisas, tá? É muito interessante. Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, cara. Espera aí. Tem os exercícios aqui. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Num sistema acadêmico, uma turma é constituída de uma disciplina, sendo oferecida pelo mesmo aluno. Faça um diagrama de classe para expor esse cenário, não se preocupando com os atributos e operações. No sistema comercial, o produto é caracterizado por uma descrição de um preço. Uma venda é composta de vários itens, sendo que cada item descreve um produto e sua quantidade comprada. Faça um diagrama de classe para ilustrar o cenário. Vamos lá? É um exercícios bobos, né? Só para a gente dar uma esquentada, tá? E a gente lembrar um pouco de como faz. Beleza? Então eu vou parar aqui rapidinho e a gente vai fazer esse exercício, daqui a pouco eu corrijo.